TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso resumo da semana. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje a gente chega com as principais informações que nós tivemos durante essa semana. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Isso aí, os nossos canais já vão estar aí na sua tela, mas é claro, o WhatsApp é um meio mais fácil, viu, gente? O DDD é 24, o telefone é o 998398384. Manda sua mensagem pra gente. Pois é. Vamos então às notícias deste sábado, dia 11 de novembro. Ministério Público Federal denunciou na segunda-feira 3 policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloísa. E ainda, o Ministério Público Federal cobra o leilão da BR-040. Caixa e Banco do Brasil começam nesta semana as renegociações de dívidas do FIES. E nova decisão do STJ pode cassar direitos políticos de bom tempo. Licitação para empresa responsável pelo Natal Imperial é deserta e novo pregão vai acontecer apenas 20 dias antes do início da festa. Comerciantes da Rua Tereza preparam aí esquema de vendas especiais durante o mês de novembro para o Black Friday. E mais, município de Petrópolis abre inscrições para mais 3 editais culturais. Agora no Correio Serrano, na TV. E a gente começa, é claro, dando destaques do nosso Correio Petropolitano dessa semana. A gente tem a nossa página da região serrana, inclusive uma das edições do nosso final de semana também, viu? Mas tem ali notícias importantes que a gente tem que passar e que foi destaque, né, na nossa semana aqui. Ônibus colide em muro e passageiros ficam feridos, né? Coletivo envolvido quebrou e ao menos 5 vezes em um mês. Olha só que absurdo. E aí tem até laudo, né, mostrando que esse ônibus ficou quebrado mais de uma vez. A crise da mobilidade urbana de Petrópolis ganhou mais um capítulo nessa última quinta-feira, dia 9, em que completou 6 meses do incêndio da garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Um micro-ônibus que fazia a linha Roncorone da empresa Petroita colidiu contra um muro em uma descida na rua Elísio de Carvalho, transportando aí 40 passageiros. As primeiras informações de populares dizem que o veículo perdeu o freio, gente. Dos 40 passageiros, 4 precisaram aí de atendimentos médicos. Os bombeiros socorreram 2 vítimas com ferimentos moderados, que tinham aí 52 e 63 anos. Outras 2 foram socorridas pelo SAMU, que não retornou aí o contato sobre o estado de saúde. Em nota, a prefeitura disse que não houve vítimas graves, apenas ferimentos leves atendidas pelo SAMU. Gente, que caso e que fase que se passa aí o transporte público de Petrópolis, né? Para não se dizer ruim, é de mal a péssimo aí, né? Exatamente, muito ruim. Ontem a gente debateu muito a questão desse ônibus. E a gente vai ficar de olho porque esse ônibus, além de todas essas quebras, né? Porque esse coletivo estava, pelo menos, quebrou 5 vezes em um mês. Exatamente, 5 vezes em um mês. E o Correio da Manhã apurou que o veículo, o licenciamento do veículo também estava vencido. Vencido desde 2019, gente. Pois é, muito, muito preocupante a situação de Petrópolis quando se fala de transporte coletivo. E agora a gente vai ali para as notas petropolitanas. Consumo de drogas no centro histórico. Nesta semana, moradores do entorno da Praça da Liberdade denunciaram a problemática do consumo de drogas e álcool no local. A denúncia foi noticiada
pela coluna do jornalista Anselmo Góes no jornal O Globo, o que chamou a atenção de Cracolândia, o que chamou, né, ali o local de Cracolândia no centro histórico. Olha só, gente, vizinhos com quem o Correio conversou confirmaram a baderna. Abre aspas aí, usam drogas na sua frente, mesmo que tenham até pessoas passando com crianças, não importa. Além também do alto consumo de bebidas alcoólicas, não só entre adultos, mas também entre menores de idade. Ao Correio da Manhã, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, do 26º Batalhão de Polícia aqui de Petrópolis, disse que possui um ponto de baseamento na região da Praça da Liberdade, onde agentes realizam abordagens diárias em busca de indivíduos que possam estar envolvidos na prática do tráfico de drogas. E disse mais que a região da Praça da Liberdade faz parte do roteiro do programa Praça do Bem, coordenado pela equipe, né, do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, que visa dar mais segurança aos frequentadores das praças dos municípios aqui da cidade imperial. Olha só. Mas está aí, fica aí os moradores fazendo a sua reclamação, a sua reivindicação, e com razão, né? Porque você quer chegar em casa, você quer passar por ali, e principalmente à noite, todas as praças elas têm que ser seguras, né? Gente, eu só quero dar um último agora destaque, para a gente encerrar, né, esse resumo aí que nós temos do nosso jornal durante a semana. Ali em cima, ali, ainda nessa página 10, né, segurança para a festa, né, PM divulga ali o esquema para a celebração do Fluminense no centro. Lembrar aí ao torcedor tricolor que vai descer ao Rio de Janeiro, segurança reforçada. É amanhã, domingo, a comemoração oficial do título da Libertadores do tricolor, lá na região central do Rio de Janeiro, né. O time fará ali o desfile da taça em carro aberto dos bombeiros. Então, todo tricolor convidado, né? Quem for desce a serra com segurança, vai de ônibus, não vai de carro não, porque a região do centro vai estar lotada, com muito movimento, pouco espaço para estacionamento, então vai de ônibus aí, o pessoal gosta de tomar uma coisinha ali, comemorar, né? Confraternizar com os seus torcedores ali, com os seus amigos. Então, gente, fica a dica, segurança reforçada, é amanhã, dia 12, no domingo, desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros, daí do Tricolor, com a Taça da Libertadores. Esses são os nossos destaques do nosso Correio Petropolitano dessa semana, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que pelo segundo ano consecutivo, a violência psicológica foi o crime com maior número de vítimas mulheres. Pois é, e você vai ver também, olha, que a Embraer registra lucro superior a 304 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, viu? O Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão.
Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. O Ministério Público Federal denunciou na última segunda-feira 3 policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, baleada na nuca e no ombro durante uma ação policial no Arco Metropolitano, na Baixada Santista, no Rio de Janeiro, em setembro deste ano. Quando foi atingida pelos disparos, ela estava com a família vindo para casa em Petrópolis, aqui na região serrana, depois de um passeio. O Ministério Público Federal pede para que os policiais respondam por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e fraude processual e paguem uma indenização de R$ 1.300.000 aos pais e à irmã de Heloísa. Solicita também que o caso seja julgado por júri popular. Somadas, as penas máximas para os 3 policiais podem chegar a 58 anos de prisão. Os policiais alegaram que tinham a informação de que o veículo era roubado e que o carro da polícia era alvo de disparos. O Ministério Público descarta as 2 possibilidades. A documentação do veículo comprova que não havia nenhuma restrição. E o procurador responsável pelo carro explica que não havia nenhuma arma dentro do veículo da família. Em nota divulgada na época da morte da criança, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais disse que acompanha de perto a investigação e que estava certa que o processo legal seria respeitado, com ampla defesa e direito ao contraditório. A investigação da morte da criança envolveu o depoimento de familiares, de testemunhas, dos acusados e perícias no carro da família e nas armas dos policiais. Segundo a denúncia, ao perceber que o carro que dirigia era seguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, no dia 7 de setembro, o pai de Heloísa, William de Souza, resolveu parar, ligou a seta e foi para o acostamento. Os disparos, no entanto, teriam ocorrido antes de as rodas travarem, com o carro ainda em movimento. De acordo com o procurador Eduardo Benones, apesar do longo alcance do fuzil utilizado e do poder da arma de fogo, segundo o depoimento das testemunhas que estavam no local, a distância entre os atiradores que estavam na viatura policial e das vítimas não era maior do que 20 metros na hora do disparo. Eduardo diz ainda que, ao cravejar os tiros na carroceria de tipo comum, a intenção não era outra a não ser matar. O procurador atua no controle externo da polícia no Rio e foi responsável pelas investigações. A denúncia aponta que em nenhum momento da investigação foi apurado ter havido discordância entre os policiais em relação à decisão de seguir o carro atingido e defende que os 3 respondam pelo crime. Heloísa foi levada ao hospital Adão Pereira Nunes no carro da família, dirigido por um policial. O pai da criança o acompanhou como passageiro. Ela morreu 9 dias após a internação. E o Ministério Público Federal voltou a pedir a prisão provisória dos policiais para garantir o andamento da ação penal. No pedido, o procurador afirma que há perigo concreto em manter a liberdade dos acusados. Pois é, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para que sejam adotadas providências administrativas para a efetiva publicação do edital de leilão de concessão de serviços públicos, precedida de obra pública da BR-040. É isso mesmo, nos trechos de Juiz de Fora, Petrópolis e Rio de Janeiro. De acordo com a recomendação, a ANTT deve enviar ao Ministério Público Federal, no prazo de 30 dias, o cronograma contendo as etapas necessárias para a realização do certame licitatório, com a identificação precisa dos prazos e dos órgãos, entidades e dos setores responsáveis por todas as etapas do processo.
A NTT vem informando à sociedade civil estimativas de prazo para a publicação do referido edital, mas até o momento não foi estabelecida uma data concreta. Segundo a secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Eceve, a publicação do edital de leilão da BR-040, bem como as obras da nova subida da serra, que contemplam, dentre outros pontos, os serviços de ligação Bingue-Quitandinha, é uma demanda de toda a sociedade petropolitana e do estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o órgão ministerial, a previsão é que os usuários tenham significativos benefícios com o procedimento licitatório. Isso porque a concessão vigente é antiga e, quando comparada com concessões leiloadas recentemente, apresenta tarifas elevadas e poucas previsões de investimentos, melhorias e obrigações da concessionária. O Ministério Público Federal destaca ainda que o contrato atual não estimula a eficiência do serviço, melhoria tarifária e nem a segurança viária. O contrato venceu no dia 28 de fevereiro de 2021, mas foi prorrogado por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em virtude do desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela pandemia de Covid-19. Em outro processo judicial, foi deferida uma decisão liminar pelo tribunal que dá o direito e assegura à Concer a extensão do prazo do contrato até o julgamento do caso, pelo não aporte de recursos da NTT para as obras da nova subida da serra. A referida decisão foi modificada parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça para limitar a extensão do prazo do contrato até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão final de mérito na ação. Em agosto de 2021, a empresa de planejamento e logística vinculada ao Ministério dos Transportes concluiu estudos de viabilidade técnica, jurídica, ambiental e econômico-financeira para a nova concessão da BR-040, os quais foram enviados para aprovação pela NTT. No entanto, já se passaram mais de 2 anos de prorrogação judicial do contrato de concessão com a Concer, sem a publicação do edital de licitação referente ao novo leilão. Procurada, a concessionária Concer não se pronunciou sobre o assunto. Micro e pequenas empresas responderam por 71% do total de novos empregos formais gerados entre janeiro e setembro de 2023 no Brasil. Os meses de agosto e setembro foram os que mais apresentaram saldo positivo. Os números constam no relatório divulgado nesta segunda-feira, 6 de novembro, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base nos dados ajustados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Segundo o Sebrae, das mais de 211 mil vagas geradas no mês de setembro, 147.173 foram em micro e pequenas empresas, 69,5% do total. Das cerca de 219 mil vagas seletistas geradas em agosto, 160.899 foram em pequenos negócios, o que corresponde a 73,17% do total de postos criados no mês. Empresas de médio e grande portes geraram no acumulado do ano 307,9 mil novas vagas, número que corresponde a 19,2% dos cerca de 1,5 milhão de novos empregos gerados entre janeiro e setembro de 2023. Na avaliação do presidente do Sebrae, Décio Lima, esses números positivos refletem a retomada da prosperidade do país. Segundo o Sebrae, o setor de serviços foi o que mais contribuiu em setembro para a criação de postos de trabalho. De acordo com a Classificação Nacional por Atividades Econômicas, as atividades que mais geraram empregos formais em setembro, entre micro e pequenas empresas, foram as de restaurantes e outros estabelecimentos de serviços, de alimentação e bebidas, 11 mil empregos gerados, e de construção de edifícios, 6.600 empregos gerados. E a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram nesta terça-feira a renegociação às dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os débitos em atraso poderão ter aí até 100% de desconto em juros e multas. E no caso de liquidação integral do contrato, o desconto chega a 99% do valor consolidado da dívida.
Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que autoriza as renegociações. Nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que são mais de 1.240.000 pessoas no Brasil que terão direito à renegociação, que tem sido chamada de desenrola da educação. São 54 bilhões de dívidas desses brasileiros e brasileiras que muitas vezes estão com o nome comprometido. E as condições para aderir à oportunidade são favoráveis, podendo chegar até 99% do principal e 100% dos juros e multa. Ou seja, a pessoa pode pagar 1% da dívida, dependendo da condição que ela esteja. Pelo segundo ano consecutivo, a violência psicológica foi o crime com o maior número de vítimas mulheres. Os dados são do Dossiê Mulher 2023, que apresenta dados do ano de 2022 sobre todos os tipos de violência sofrido por mulheres. Em 2022, 43.594 mulheres foram vítimas de violência psicológica em todo o estado do Rio de Janeiro. Mais da metade dos crimes aconteceram dentro de uma residência e foram cometidos, em maioria, por alguém conhecido, sendo 67,6% dos casos. A maior parte das vítimas possuem entre 30 e 59 anos e mais da metade são negras. Pelo segundo ano consecutivo, o número de vítimas mulheres dos crimes que compõem a violência psicológica ultrapassou todas as outras formas de violência sofridas por este grupo. De acordo com o Dossiê Mulher 2023, a Lei Maria da Penha foi aplicada em 63% dos casos de 2022. A região metropolitana do Rio de Janeiro liderou o ranking, com 71% dos casos. Mais de 125 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro no ano de 2022. Ou seja, 14 mulheres sofreram algum tipo de violência por hora em 2022. A gente às vezes tem o pensamento de que a medida protetiva ela só serve se você está sofrendo uma violência física, né? Porque a violência física é aquela que, infelizmente, ela é concreta, né? É algo que você vê, né? A psicológica é aquela que você não vê, mas é aquela que talvez possa deixar marcas tão profundas quanto a violência física. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao longo do ano passado, a cidade de Petrópolis contabilizou 578 denúncias de violência doméstica. 198 delas dizem que as violências aconteceram dentro da casa da vítima e do suspeito. Embora a Lei Maria da Penha ela tenha essa previsão, né, da violência, a gente agora só em 2021 que teve a inclusão de um tipo penal, né? O tipo penal é o crime, né? Agora no Código Penal especificamente. Então agora realmente a gente tem um crime de violência psicológica e a pessoa vai responder por esse crime especificamente. Em 2022, 111 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado do Rio. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu 37.741 medidas protetivas de urgência. Em todos os casos, houve a determinação do afastamento do agressor de casa. Ao analisar os registros de ocorrência, é possível observar que 3.587 destas medidas foram descumpridas. Os companheiros e ex-companheiros contabilizam a maior parte dos autores e mais da metade dos casos ocorreram dentro de uma residência. E a Embraer registrou um lucro atribuído aos sócios controladores de 304,4 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, revertendo aí o prejuízo de 160 milhões de reais no mesmo período de 2022. A receita da fabricante de aeronaves brasileira somou 6,29 bilhões de reais em julho e setembro, um crescimento de 29,2% na comparação anual, impulsionado pela melhoria nas entregas de produtos nesses últimos 12 meses de análise. A empresa realizou a entrega de 43 jatos neste terceiro trimestre, sendo 15 comerciais e 28 executivos, com um aumento de 30% no ano. A carteira de pedidos firmes finalizou setembro com quase 18 bilhões de dólares. A companhia manteve metas de entrega de 65 a 70 aeronaves comerciais e de 120 a 130 aeronaves executivas no ano. Além disso, reiterou uma projeção de receitas entre 5,2 e 5,7 bilhões de reais, com uma geração de caixa de 150 milhões de dólares ou mais para 2023.
Em evento do LIDE, em São Paulo, o governador Cláudio Castro reafirmou a força da economia fluminense para o desenvolvimento do Brasil. Castro destacou a alta da empregabilidade como o principal indicador de crescimento econômico do Rio. De acordo com o governador Cláudio Castro, um dos indicadores do excelente desempenho econômico do Rio de Janeiro é a alta da empregabilidade, que gerou mais de 120 mil vagas de trabalho em 9 meses, apenas neste ano de 2023. A declaração foi feita nesta segunda-feira, em São Paulo, pelo governador, convidado pelo LIDE para apresentar os avanços do Estado para empresários e autoridades. Na palestra, que teve como tema o crescimento econômico e perspectivas para o Rio e o Brasil, Castro reforçou ainda que o Rio está entre os 3 estados que mais geram emprego no Brasil, registrando recordes mensais. De acordo com o CAGED do governo federal, em setembro foram criados cerca de 18 mil postos de trabalho. Ainda de acordo com os dados, o Rio de Janeiro é responsável por 20% da arrecadação federal, 460 bilhões de reais por ano. E você vai ver depois do intervalo que tarifa de ônibus em Nova Friburgo será de R$ 4,90 a partir deste sábado. Pois é, e você vai ver também que moradores do Vila Felipe denunciam furtos em casas abandonadas após as tragédias de 2022. Um absurdo, né? Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha, gente, um processo
do prefeito Rubens Bom Tempo ganhou uma nova movimentação no Superior Tribunal de Justiça e pode levá-lo à inegibilidade. O ministro Herman Benjamin negou um pedido da defesa em relação a uma ação rescisória. Um processo do prefeito Rubens Bom Tempo, do PSB, ganhou uma nova movimentação no Superior Tribunal de Justiça e pode levá-lo à perda dos direitos políticos e, consequentemente, torná-lo inelegível. O ministro Herman Benjamin negou um pedido da defesa contra uma ação rescisória. Agora, o futuro político do chefe do Executivo depende de outra decisão, esta vinda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O advogado Frederico Gazola explica que Bom Tempo entrou com uma ação rescisória, questionando sentença que o tornou inelegível. O prefeito conseguiu vitória na primeira instância e o processo caminhou até o STJ. Então, hoje, a realidade que se tem em Brasília eles entenderam que não tem ali procedência da ação rescisória, essa ação rescisória ela caiu, então mantém aquela sentença que tornou ele inelegível, mas essa sentença também ela foi anulada, né? A gente teve uma decisão judicial que anulou a sentença, cassou essa sentença, que vem sendo questionada pelo Ministério Público agora, né? Em segundo grau no Tribunal de Justiça. Com essa pendência no Tribunal de Justiça e o trâmite do processo, a saída de Bom Tempo do cargo não é imediata. Além disso, a defesa também pode recorrer caso entenda que esse é o melhor caminho. Ele não vai sair de imediato, essa decisão ainda vai ter que ser analisada pela Justiça Eleitoral, não é uma coisa de efeito imediato. E a gente tem que analisar então também o tempo, né? Considerando agora esse período de tempo, caso ele venha a sair, se essa decisão vai atingir o vice dele ou não, eu entendo que não seria um caso de atingir o vice, então o vice-prefeito concluiria esse mandato, mas se eventualmente, por alguma outra razão, isso atinja também o vice-prefeito, a gente tem então o presidente da Câmara, como a gente já teve aqui antes, né, que foi à época o vereador Ingo, ele respondendo, então, ali de maneira interina. Se o processo não for concluído, corre o risco de acontecer novamente como foi nas eleições de 2020, quando Bom Tempo concorreu sub júdice e só pôde assumir o cargo efetivamente após quase um ano. Caso o processo tenha uma conclusão anterior ao período eleitoral, com a derrota de Bom Tempo, o atual prefeito estará fora do jogo. Juridicamente falando, Wellington, ele pode mesmo, né, ter aqui a possibilidade, né, da inelegibilidade dele em definitivo, e aí o TRE não faz o registro dele para uma reeleição. Então ele fica fora da corrida. Isso dependendo se esse processo for concluído até lá. Se ele não for concluído, ele tem a possibilidade, né, de fazer então o registro de candidatura dele, e ele concorreria no subjúdice, né? Então ele tem ali um questionamento, mas ele está pendente, então, de uma decisão, pendente ali de um parecer definitivo da Justiça para ele ter segurança no pleito, né, na corrida eleitoral dele. Para o advogado, politicamente a situação de Bom Tempo dependerá de uma avaliação dos eleitores. Juridicamente falando, Wellington, ele pode mesmo, né, ter aqui a possibilidade, né, da inelegibilidade dele em definitivo, e aí o TRE não faz o registro dele para uma reeleição. Então ele fica fora da corrida. Isso dependendo se esse processo for concluído até lá. Se ele não for concluído, ele tem a possibilidade, né, de fazer então o registro de candidatura dele, e ele concorreria no subjúdice, né? Então ele tem ali um questionamento, mas ele está pendente, então, de uma decisão, pendente ali de um parecer definitivo da Justiça para ele ter segurança no pleito, né, na corrida eleitoral dele. O Correio Petropolitano tentou contato com o prefeito Rubens Bom Tempo pela assessoria de comunicação da prefeitura e por meio de uma das advogadas de defesa que aparece ali no processo. Até o fechamento, né, da nossa edição, a reportagem não obteve retorno. E agora a gente fala de Natal, porque no dia 30 de outubro deste ano, a Prefeitura de Petrópolis havia marcado um pregão para a contratação de empresa especializada para realizar a captação de recursos da programação cultural, decoração e estrutura do Natal Imperial para este ano de 2023 e também para o ano que vem, o de 2024. Porém, o pregão foi deserto. Vamos conferir. Uma nova licitação para a contratação da empresa responsável pelo Natal Imperial está marcada para o dia 10 de novembro,
apenas 20 dias antes do início da festa, que está marcada para acontecer entre 30 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. O valor total do pregão é de R$ 50 mil. A empresa terá apenas 20 dias para contratar atrações artísticas, estruturas e serviços definidos pelo Instituto Municipal de Cultura. A empresa deve garantir a montagem de palcos, tendas, camarins, banheiros químicos, sonorização, entre outros serviços, que devem estar instaladas e prontas com 5 dias de antecedência da abertura do Natal Imperial. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o objetivo do pregão é já contratar neste ano a empresa que ficará responsável pelas 2 edições, incluindo a de 2024. No ano que vem, a festa está programada para acontecer entre os dias 29 de novembro até 5 de janeiro de 2025. O pregão, que vai acontecer no dia 10 de novembro, será na modalidade maior lance total ofertado. A Câmara Municipal de Petrópolis está acompanhando a situação, já que existe uma lei na cidade que determina que a licitação para os grandes eventos deve ser feita em um período de 60 dias de antecedência, para garantir a organização e a execução dos eventos. Nós tivemos a lei que obriga o município a licitar os grandes eventos com 60 dias de antecedência. Por que isso? Para que a gente possa ter uma organização melhor dos eventos. Já tivemos no passado problemas com a licitação da Boia Fest. Ano passado, por exemplo, no Natal Imperial, nós tivemos o problema da árvore sendo montada com apenas 2 dias no dia 25 de dezembro. Então a gente precisa melhorar essa organização para que atraia mais turística e gere mais receita para a cidade. No ano passado, Petrópolis também passou sufoco na realização do Natal Imperial no governo Bom Tempo. No ano passado, 12 dias após o início da festa, alguns enfeites ainda não estavam montados. Naquele ano, já durante a festa, havia monumentos sem iluminação. No ano passado, o contrato com a empresa Imperial Soluções Elétricas foi realizado no dia 14 de novembro. O valor total foi de R$ 2.998.000 para os serviços de instalação, manutenção e desmontagem das luzes do Natal Imperial. De acordo com o contrato, a empresa deveria realizar a montagem até 10 horas antes da abertura oficial, o que não aconteceu. Um dos símbolos do Natal Imperial, a árvore de 20 metros da Praça da Liberdade, não havia chegado nem na metade 12 dias após o início da festa. O túnel de luz da Rua 16 de Março também não havia sido montado. Infelizmente, a Prefeitura novamente não está cumprindo esse prazo. A gente vai cobrar para que esse prazo seja cumprido e, se necessário for, entrar com multa para que a Prefeitura possa cumprir esse prazo. Pois é, gente. Olha só, 1 ano e 9 meses após os desastres naturais registrados em Petrópolis, os problemas ainda continuam para muitas vítimas. No Vila Felipe, comunidade aqui de Petrópolis, bairro, moradores que tiveram as casas interditadas denunciam frequentes invasões e furtos. Que absurdo, né? Após 5 meses de investigações nas escolas da Rede Municipal de Petrópolis, a Comissão Especial para Análise da Educação Inclusiva na Rede de Ensino montou um relatório que virou denúncia no Ministério Público do Rio de Janeiro. Confira. A Comissão Especial de Educação Inclusiva é composta pela vereadora Gilda Beatriz e o vereador Eduardo do Blog. A comissão entregou no dia 19 de outubro o relatório final dos levantamentos à Câmara Municipal, onde apontou falhas no sistema de inclusão educacional do município, que, segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação, atende mais de 1.700 alunos com necessidades especiais, podendo sofrer atualizações após a conclusão de exames médicos que ainda estão em andamento. O documento redigido foi encaminhado em forma de denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é a prova da falta de inclusão nas escolas de Petrópolis. Para você que tem um filho com deficiência, com necessidades educacionais especiais, a covardia que eles estão fazendo com as nossas crianças nas escolas ao não disponibilizar profissionais e, com isso, não dar as condições necessárias para a verdadeira inclusão é caso de justiça. Entre os principais pontos, a comissão identificou falhas na aplicação dos recursos para a educação inclusiva, a insuficiência da equipe de profissionais especializados e a falta de apoio psicológico aos alunos. Além disso, também foram identificados possíveis problemas na acessibilidade das unidades. Cerca de 1.600 alunos com deficiência. Desses 1.600 alunos, 700 autistas.
e nós só temos cerca de 210 mediadores. Isso não é inclusão. Foi constatado um número de 11.875 alunos com necessidades educacionais especiais e 2.375 mediadores por instituição, ou seja, uma média de 0,2 mediador por aluno ou 5 alunos por mediador em cada unidade de ensino. As escolas que representam este número são a Escola Municipalizada Carmen Nunes Martins, que possui 12 alunos com deficiência, sendo 10 autistas, para 1 mediador. Escola Paroquial Carlos Demiá, sendo 17 alunos com deficiência comprovada por laudo e 4 mediadores. E a Escola Municipal Newton Santiago, são 20 alunos para 3 mediadores. Secretária Adriana de Paula, não é possível que isso aqui não toque seu coração. A gente está falando de crianças com múltiplas deficiências, porque o que está acontecendo com essas crianças é caso de justiça. Isso aqui vai ser levado à Justiça e ao Ministério Público, para que a senhora e o seu prefeito Rubens Bontempo respondam. Os parlamentares ressaltaram que o município deve respeitar e garantir os direitos das pessoas com deficiência, apontando a lei federal que garante o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializados, preferencialmente na rede de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo. A lei também reforça a criação de incentivos voltados a pesquisas de desenvolvimento de metodologias e condições de acessibilidade para os estudantes com deficiência. 200 mediadores para esse número total de pessoas com deficiência, e eu não estou contando as que não têm laudo, que são muito mais. E a gente falar que está fazendo inclusão? Não está. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis em relação às denúncias, mas até o momento, vocês já sabem, né? Não tivemos retorno. Pois é, no mês de novembro, a movimentada Rua Teresa, em Petrópolis, né, conhecida, muito conhecida, o maior shopping a céu aberto, né, do país, se transforma em um verdadeiro paraíso para os amantes das compras. À medida que se prepara para a aguardada Black Friday, esse ano as promoções vão acontecer durante todo o mês, não apenas oferecendo descontos atraentes, mas também impulsionando a economia da cidade. Para os petropolitanos, a Black Friday na Rua Teresa é mais do que uma oportunidade de economizar dinheiro. É também uma chance de apoiar o comércio local. E como forma de impulsionar ainda mais as vendas na cidade imperial, a Associação da Rua Teresa preparou um esquema de vendas especial. Todos os sábados de novembro, as lojas vão ter as araras na rua com a promoção, e não só na rua, com promoção também dentro das lojas, né? É um mês que a gente, tipo assim, sobrou aquela peça da coleção, mesmo dessa coleção, tem uma, tem duas, não tem a numeração, nós damos um desconto especial. O esquema de vendas tem como principal objetivo movimentar a economia local, já que à medida que os consumidores optam por fazer compras na Rua Teresa, estão contribuindo diretamente para o crescimento dos empregos na cidade. Dados da Neo Trust apontam para quase 4 milhões de reais de vendas registrados durante o ano de 2022, no período de Black Friday. E apesar do número alto, isso representa uma queda de quase 25% quando comparada às vendas online no período de 2021. Se você vier na Rua Teresa, né, movimentar a rua, você está movimentando a economia da cidade, você vê uma rua que você encontra tudo, de roupa de criança, a roupa feminina, masculina, plus, roupa de ginástica, biquíni. Então você chega aqui e você resolve tudo. E num preço muito mais acessível, né? E uma qualidade excelente. Para mais informações sobre o funcionamento das lojas e programações especiais da Rua Teresa, basta acessar o Instagram, @RuaTeresaOficial. A gente tem que consumir produtos nacionais, consumir produtos feitos em Petrópolis, principalmente. E nós temos uma gama muito bacana de confecção aqui em Petrópolis, até que exporta tudo. Então, vamos abraçar Petrópolis, vamos abraçar o comércio e vamos pensar no emprego na cidade. Todo mundo esperando aí a Black Friday, né? E olha só, a tarifa de ônibus vai aumentar em Nova Friburgo a partir deste sábado, dia 11 de novembro. O Superior Tribunal de Justiça não atendeu a um pedido da Prefeitura que pedia a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde era determinado o aumento do valor. Agora os passageiros terão que pagar R$ 4,90 para utilizar o transporte público no município.
A partir deste sábado, a tarifa de ônibus vai aumentar em Nova Friburgo. O Superior Tribunal de Justiça não atendeu a um pedido da Prefeitura do município serrano, que pedia a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, onde era determinado o aumento do valor. Agora, os passageiros vão desembolsar R$ 4,90 para utilizar o transporte público na cidade. Diante da situação, nós recorremos em Brasília. Infelizmente, o nosso pedido foi negado. A gente continua recorrendo de todas as maneiras possíveis. Quero dizer para vocês que a gente tem que cumprir uma decisão da Justiça, mesmo que a gente discorde, que seja contra a nossa vontade. A ministra Maria Tereza de Assis Moura concluiu que o tipo de pedido da Prefeitura de Nova Friburgo só poderia ser usado quando há risco à ordem, à segurança e à economia pública. No entendimento da ministra, o município não demonstrou isso e sim que gostaria de recorrer à decisão do TJRJ, o que deveria ser feito por outros meios processuais. Até então, a tarifa em Nova Friburgo era de R$ 4,20, mas as empresas de ônibus entraram na justiça com um pedido de reajuste para R$ 5,73, que foi concedido pelo TJRJ. Mas como maneira de diminuir o impacto, a Prefeitura vai arcar com os 83 centavos de diferença. Sendo assim, o passageiro continuará pagando R$ 4,90. O prefeito Johnny Maicon citou a atuação da empresa Nova FAOL e disse que será feito um novo processo licitatório. Nós já publicaremos aí um decreto de reajuste da tarifa para R$ 4,90, ou seja, a diferença de R$ 4,90 para R$ 5,73 vai ser integralmente custeada aí pelo município, né, em que vai garantir aí 83 centavos, né, de pagamento aí para cada um dos usuários do transporte coletivo na nossa cidade. A Nova FAOL ressaltou que a tarifa de R$ 5,73 foi determinada a partir de um cálculo do Instituto de Engenharia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A empresa lembrou que opera por força do contrato de setembro de 2021, prorrogado por liminar em setembro de 2022 e por mais 120 no 9º mês deste ano. A nota destaca que, desde o início do contrato, a empresa opera com regularidade e atendendo a todas as linhas, frota e partidas programadas de acordo com esse contrato. Vamos aproveitar esse reajuste imposto pela Justiça para a gente cobrar que a qualidade do serviço melhore aqui na nossa cidade. Infelizmente, o serviço tem deixado muito a desejar. E quero aproveitar também o momento para dizer que muito em breve a gente vai estar publicando o edital de licitação de concessão para que a gente consiga resolver de uma vez por todas esse imbróglio. E o município de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura, abriu inscrições aí para mais 3 editais culturais. Confiram. O governo federal vai disponibilizar para Petrópolis, por meio dos editais da Lei Paulo Gustavo, R$ 2,3 milhões. Os agentes de cultura poderão se inscrever como pessoas jurídicas e físicas, desde que morem e atuem em Petrópolis há pelo menos 2 anos. Nós temos 9 editais abertos no município. São eles 3 editais de âmbito cultural. Então, qualquer atividade que não seja do audiovisual pode estar se inserindo em 2 deles, que é o edital de projetos culturais, o edital da diversidade, que tem 6 linhas específicas para pessoas idosas, PCD, LGBTQIAP+, linha afro, linha de mulheres e povos tradicionais. A Lei Paulo Gustavo dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, em decorrência aos efeitos colaterais causados pela pandemia da Covid-19, sejam eles econômicos ou sociais. As categorias de projetos de amplo aspecto vão de R$ 5.000 até 30 mil dentro de cada um dos editais. Então temos categorias de 5, de 10, de 20, 30 mil reais. Você vai poder ver ali. Temos a de produções audiovisuais e de games também, que é as categorias de R$ 4.000 para pessoas físicas e de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais para produções audiovisuais. É legal falar que a de 100 mil reais é somente para empresas
cadastradas na Ancine. Já as outras podem ser contempladas por diferentes produtores. Os editais são para premiação de salas de cinema e criação de novos espaços de exibição, seleção de projetos de capacitação, cineclubes, festivais, preservação, publicações e produção de vídeos de divulgação para a Petrópolis Film Commission, e seleção de projetos culturais com protagonismo de mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos e povos tradicionais. O cadastro segue até o dia 9 de novembro e deve ser feito no site da Prefeitura. Vale lembrar também que temos 2 cadastros abertos, chamadas públicas para Festa Afro-Ubuntu e Natal Imperial. Você artista, você produtor, você que tem algo que quer apresentar ali dentro desses eventos, temos uma chamada aberta. Você vai acessar ali na aba Cultura e também vai conseguir ver esses cadastros, ok? Festa Afro agora em novembro, dezembro temos o Natal Imperial. E o 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis deu início na última segunda-feira a ações que fortalecem a relação entre a comunidade e a polícia. A iniciativa seguiu até quarta-feira, com os agentes visitando os terminais rodoviários do Centro, Correias e Itaipava para realizar um arrastão do bem. A ação Arrastão do Bem, promovida pelo 26º Batalhão da Polícia Militar em Petrópolis, tem como principal objetivo fomentar laços entre a comunidade local e as forças policiais. Por meio de diálogos abertos, o 26º visa incentivar os cidadãos a participar ativamente no aprimoramento da segurança pública na cidade. Dar segurança para a população é algo essencial, né? Agora vai ser uma benção, né? É só o pessoal respeitar, né? É necessário a população se sentir segura onde mora. Durante a ação, os policiais militares distribuem panfletos para a população. Isso não auxilia apenas eles a entenderem quais são os canais de denúncia, mas também ajuda os agentes a alinharem estratégias para a prevenção de crimes. A dona de casa, Odete Alves, acredita que o policiamento pelas ruas da cidade são de extrema importância para que a população se sinta cada vez mais segura e conectada com as autoridades. Acho que é um direito de todos ter segurança. Nós pagamos os nossos impostos para ter nossos direitos. E não adianta, pagamos imposto absurdo e não temos direito. Eu acho muito bom para todo mundo você poder andar livre, tranquilo. Principalmente que somos honestos, corretos com os nossos deveres, eu acho que é um direito nosso, andar tranquilo. Agora atenção, você homem, muito importante, viu? O Centro de Terapia Oncológica de Petrópolis vai oferecer exames gratuitos de PSA para homens com mais de 50 anos nesse sábado, hoje, viu? Dia 11, a partir das 8 horas. A iniciativa faz parte da campanha Novembro Azul de conscientização sobre o câncer de próstata e tem como objetivo auxiliar na detecção precoce da doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este é o tipo de câncer mais incidente nos homens e a estimativa é de que no triênio de 2023 a 2025 sejam diagnosticados 71.730 novos casos de câncer de próstata. Os exames gratuitos no Centro de Terapia Oncológica de Petrópolis serão realizados por meio de uma parceria com o Laboratório de Correias e a Secretaria Municipal de Saúde. Para participar, é preciso preencher o cadastro no link disponibilizado no site tvc16.com. As vagas são limitadas. O PSA é uma das formas de rastreio da doença, tendo em vista que, quando o valor aparece aumentado, o médico que acompanha esse paciente pode encaminhá-lo para a realização de outros exames, como ultrassonografia, ressonância e o toque retal. E um gato mourisco, ou jaguarundi, espécie ameaçada de extinção, foi devolvido à natureza em uma área do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. A ação aconteceu no final do mês de outubro e foi realizada em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres, unidade do IBAMA, em Seropédica, no Rio de Janeiro. A liberação só foi possível devido ao parque estar cadastrado como área ambientalmente adequada para a soltura de animais silvestres.
Com um histórico de atropelamento, o felino foi acolhido pelo CETAS Ibama, onde passou por uma cirurgia ortopédica. Após a recuperação, o animal ficou em observação pela equipe do setor de pesquisa e biodiversidade do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e acabou retornando com sucesso ao habitat natural. O chefe do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, o biólogo Vitor Cunha, destacou que um dos principais objetivos da unidade é promover a conservação das espécies da Mata Atlântica, garantindo proteção e refúgio de espécies em seu meio natural. Pois é, gente, olha só, na última semana aí, a Prefeitura de Paraíba do Sul iniciou as comemorações de fim de ano, não foi isso? Exatamente, a gente falou que Petrópolis até agora nada atrasado, né? do Natal, até o edital está atrasado, a gente não sabe nem quem vai fazer a contratação. Pois é, a Prefeitura de Paraíba do Sul já iniciou a inauguração da Fonte de Todos os Amores, o novo ponto turístico da cidade, localizada na Praça da Bandeira, deu início à programação. No primeiro dia do Natal Iluminado, a cidade contou com a parada de Natal na Avenida Ayrton Senna e o show de luzes na Praça Garcia. A revitalização da Praça da Bandeira, que recebeu um novo ponto turístico, a Fonte de Todos os Amores, foi reformulada, recebendo obras de paisagismo e urbanização, com instalação de bancos, nova iluminação, decoração e plantas, além da recuperação da estrutura já existente no espaço. Olá, na última sexta-feira, dia 3 de novembro, nós tivemos em Paraíba do Sul a inauguração da Fonte de Todos os Amores, mais um atrativo turístico para a nossa cidade, e foi um sucesso. Nós tivemos também a nossa parada natalina, iniciamos esse projeto no ano passado, demos continuidade nesse ano, e agora em 2023 tivemos a participação das 5 academias da cidade, centenas de crianças, quase 300 crianças, muitas famílias presentes na nossa parada natalina, que saiu da inauguração da Fonte de Todos os Amores, no Lava Pés, e chegou aqui na Praça Garcia. É nas grades das estruturas da Fonte de Todos os Amores que os visitantes apaixonados deverão prender os cadeados junto aos nomes que desejam eternizar. Logo após a solenidade das inaugurações, a programação do Natal Iluminado seguiu com as comemorações. A parada de Natal partiu do novo ponto, da Praça da Bandeira, e seguiu em direção à Praça Garcia, passando por todo o trajeto da Avenida Ayrton Senna. Por ali, danças, cores, músicas e alegria contagiaram os espectadores que estavam presentes na principal rua da cidade. A gente antecedeu aí as inaugurações de final de ano para a gente fortalecer também as vendas do comércio, né, o desenvolvimento econômico para a nossa cidade. E a gente fechou no dia 3 de novembro com o show do trio Renata Estrada, que foi maravilhoso. Sim, foi maravilhoso. Vale a pena vir aqui em Paraíba do Sul, conhecer a nossa praça iluminada e também a nossa casa do Papai Noel, onde nós estamos. Ao desembarcar na Praça Garcia, a parada de Natal deu lugar às falas das autoridades municipais presentes. E logo após, o show mágico do acender de luzes de Natal iluminou a cidade. O trio Renato Estrada e Família foi responsável pelo encerramento, com um show no palco montado na Praça Garcia. Gente, é isso, a gente fica por aqui, mas segunda-feira, 7h30, a gente tá de volta, né, Roberto? Exatamente, a gente te espera às 7h30 da manhã na segunda, tá? Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.